Olá, meu nome é Johnny, sou estudante do curso de Letras Português da Unicelv. Nossa tutora aí é a Nilceia Rezende, nossa tutora externa. Bom, vamos dar início aqui à minha apresentação da socialização virtual. Como eu já me apresentei, a disciplina que a gente está cursando agora é o Estágio Curricular Obrigatório 2. A área de concentração foi o ensino de língua portuguesa. O programa de extensão foi a formação e capacitação docente. O projeto de extensão, o planejamento de aula para plataformas de educação online. O produto virtual da minha escolha foi a videoaula. O tema foi o ensino da gramática contextualizada com enfoque na leitura e linguagem socialmente falada para alunos do 6º ano do ensino fundamental. A escolha deste tema, portanto, da temática do estágio, se dá por uma experiência própria, tendo em vista que a gramática normativa tem sim sua importância. Entretanto, o professor deve se atentar para a utilização da gramática contextualizada, que se torna de fundamental importância, pois essa usa de metodologias que têm a realidade social do aluno como enfoque. Eu disse aqui no início que era por experiência própria, exatamente por isso, porque eu acho que a maioria dos professores de língua portuguesa se atentam muito para a gramática normativa, a gramática que é trabalhada limpa e seca. É interessante nós, como profissionais de língua portuguesa, utilizarmos de texto, utilizarmos de livros que possam estar adequados, que possam estar falando ali da realidade social do aluno. E quando eu falo realidade social do aluno, é a realidade, é o dia a dia, né? Nossos objetivos é apresentar que auxiliam o professor no planejamento de aulas com a utilização da gramática contextualizada, né? A apresentação de meios virtuais para a extração de textos, vídeos que auxiliem no planejamento de aulas online. A formação do professor para deixar suas aulas de português atrativas para o seu aluno, né? Como eu já falei, a realidade, né? É de conhecimento que há a existência de diversas maneiras de usar a linguagem, cada indivíduo com suas peculiaridades. Um dos grandes erros dos profissionais de língua portuguesa é querer regrar o que é certo e o que é errado de maneira de se comunicar. De forma como é mencionado, cada indivíduo usa da sua própria linguagem. Sobre esse aspecto, Bagno dá dicas de como proceder em sala de aula, tornando o ensino da gramática contextualizada, portanto, do português prazeroso, né? É fundamental, abre aspas, é fundamental estar atento aos textos com os quais se trabalha na produção e compreensão, para sempre levantar e discutir e analisar com os alunos. O professor pode desenvolver atividades que levem o aluno, a partir de observações rígidas de dados, a se redescobrir quanto leitor. Nesse caso, leva-se o aluno a elaborar conceitos diversos. Exatamente sobre isso, né? O professor estar atento e fazer com que o aluno pense, fazer com que o aluno participe da aula, fazer com que o aluno seja o centro da sua aula, né? A metodologia foi exatamente nesse contexto aí de pandemia, né? A realização de aulas para plataformas online, né? Que foi elaborada uma videoaula expondo ferramentas que auxiliam no planejamento do professor. Exemplo de uma das ferramentas foi o portal Domínio Público, que eu acho que já foi até citado em uma das aulas da professora, que utiliza lá tem uma gama diversificada de livros grátis que o professor pode usar nesse planejamento das suas aulas, né? Outra ferramenta interessante é o Pinterest, que é uma plataforma de imagens que pode ser trabalhado também aqueles textos verbais e não verbais, né? Imagens gratuitas. Na observação virtual é sobre a escola, né? Que eu aqui no meu município, no meu caso aqui no distrito de Miraíma, que é a escola Moura Negrão Filho, escola de educação básica, né? Está localizada aqui no urbano, aqui
no centro da cidade, né? São quase 700 alunos. A área de atuação, ela tem creche, tem pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, né? Ela atende pela manhã, à tarde, e esse ano iniciou o atendimento à noite com o EJA. O quadro de funcionários são os professores, secretários, direção, coordenação e os auxiliares de serviços gerais. No meu roteiro de entrevista, no caso planos de aula, eu elaborei um plano de aula exatamente sobre textos narrativos, né? E é interessante a utilização desses textos porque ele tem uma linguagem um pouco mais fácil para os alunos do sexto ano entenderem, né? Eu utilizei, da realidade, as perguntas que foram realizadas no Google Forms, era para indagar o aluno, para ele responder da maneira que ele achasse que era correta. Depois nós íamos discutindo. Antes disso, eu apresentaria o conteúdo, indagaria com eles o narrador em primeira pessoa, o narrador em terceira pessoa, né? Iríamos ler um texto narrativo, e é interessante a gente criar um mapa mental no quadro. Eu, como professor já, por exemplo, utilizo várias cores de pincéis para que o aluno mentalize o que foi colocado no quadro e que ele possa fixar mesmo o conteúdo para que a gente possa discutir, para que a gente possa elaborar questões, que o aluno participe da aula, não só o professor fica ali falando e a turma não participar de maneira integral, né? A vivência do estágio, sobre as vivências do estágio, podemos perceber que a grande maioria dos profissionais da educação devem ter formações voltadas para um aprimoramento de suas metodologias pedagógicas em salas de aula. Vemos a deficiência de grande parte dessas aulas não utilizarem de uma linguagem que pelo menos se aproxime da realidade do aluno, como por exemplo, o aluno que vive de maneira mais simples, socialmente falada, não irá compreender que a troca muitas vezes do S pelo R em diversas palavras está errada. Esse caso, por exemplo, acontece muito aqui no Nordeste, né? Que é o caso lá do barrei, né? No caso aqui do ro, né? Que é trocado aqui o S, né? O S pelo R. Essas pequenas, esses vícios de linguagens, né? Essa variação linguística, essas expressões, né? Esse aqui é só um exemplo. Faz-se necessário que o professor esteja atento não só a essas questões, mas outras diversas questões sociais que possam atrapalhar o rendimento do aluno em sala de aula. É interessante o município, é interessante o Estado estar atento a isso, né? Para que o aluno, hoje em dia, ainda mais agora, nessa volta da pandemia, os alunos estão com essa deficiência na aprendizagem. É interessante práticas pedagógicas que façam com que o aluno volte a ter interesse nas suas aulas, porque em alguns casos os alunos têm a escola agora como parque de diversões, né? Vão à escola para brincar, para socializar com os colegas, e é interessante o professor passar isso para os alunos, que a escola é um local de aprendizagem, não é um local de passeio, né? E isso tem que ser trabalhado sim com toda a grade educacional da escola. Produto virtual, uma videoaula, o meu público-alvo no caso eram os próprios professores. E o tema da videoaula foi ferramentas para o auxílio das aulas de língua portuguesa, a importância da gramática contextualizada. Aí os slides que eu usei, né, para explanar sobre esse assunto, que está lá no meu canal no YouTube. As 3 referências são e o link da apresentação do produto virtual que está lá no meu canal do YouTube. Eu agradeço a todos e até a próxima.